Rios são lugares verdadeiramente incríveis, capazes de proporcionar momentos surpreendentes e causar estragos na mesma medida. Eles oferecem uma combinação única de criaturas estranhas, encontros fascinantes e monstros escondidos, misturando-se a paisagens de tirar o fôlego que prometem um fluxo interminável de surpresas. Junte-se a nós nesta jornada para desvendar os mistérios infinitos que os rios escondem em suas profundezas. Número 1. Monstro gigante do rio. De volta ao Texas, no ano de 2022, um casal de pescadores saiu à procura de algo digno de ser fisgado. Depois de horas de espera e luta, eles conseguiram capturar uma espécie magnífica e rara. Era um enorme jacaré-açu, maior do que o próprio pescador que o segurava. Você viu aqueles dentes afiados e a boca gigantesca? É por isso que o jacaré-açu é um dos favoritos dos pescadores. Apesar de sua aparência intimidadora, esses peixes não atacam humanos, a menos que alguém invada seu território. O exemplar capturado por esses pescadores era ainda mais impressionante. Tinha mais de 2 metros de comprimento. Depois de medir o peixe, eles o devolveram à água. Número 2. Salamandra gigante. Esta história vem do Japão, no ano de 2016. Acredite, essa salamandra é tão perigosa quanto parece e também escorregadia demais para ser capturada. Olhe para a boca enorme dela e para a forma agressiva como tenta escapar das mãos do homem que a segura, tentando mordê-lo com dentes brutais. No ambiente terrestre ou aquático, essas salamandras são igualmente agressivas. As salamandras gigantes japonesas são a terceira maior espécie de anfíbio do mundo, podendo atingir até 1,5 metros de comprimento. Elas são chamadas de dinossauros vivos, porque existem há mais de 1 milhão de anos e praticamente não mudaram em aparência. Número 3. Monstro lendário. O cadáver de um monstro lendário do folclore americano apareceu flutuando em um rio no Paraguai em abril de 2023. Quando se decompôs, as pessoas começaram a especular que poderia ser um chupa-cabra. Disse que o chupa-cabra, relacionado a lendas de vampiros, ataca e bebe o sangue de animais de fazenda. Os restos desse ser tinham um corpo semelhante ao de um animal, mas com mãos humanas, o que deixou os cientistas intrigados. Pesquisadores levaram o cadáver para investigação, mas até hoje não se sabe se era realmente um chupa-cabra ou alguma criatura de outro mundo. Número 4. Peixe de tamanho monstruoso. Em agosto de 2023, pescadores experientes em Houston, Texas, decidiram explorar as águas aparentemente calmas de um rio para capturar algo extraordinário. Após um tempo de espera, eles fisgaram um verdadeiro fóssil vivo, um peixe-gar. Apesar de extremamente raro e geralmente avistado apenas uma vez ao ano, esses peixes ainda existem em pequenos números. Esse espécime, pertencente a uma espécie ameaçada, foi liberado após ser medido. Número 5. Arraia em trabalho de parto. Depois de muito esforço, pescadores capturaram uma arraia gigantesca, com quase 2 metros de tamanho e pesando cerca de 180 quilogramas. Enquanto mediam a arraia, perceberam algo inesperado. Ela estava dando à luz. 2 pequenas arraias nasceram enquanto a mãe ainda estava presa na rede. Muitas pessoas acreditam que arraias botam ovos, mas, como os tubarões, elas dão à luz filhotes vivos. Número 6. Peixe-diabo. Nas águas turbulentas de um rio na Índia, um pescador teve um encontro com o famoso peixe-diabo, conhecido como gunte. Essa espécie é temida por sua força e tamanho, características que o tornam um verdadeiro desafio até para pescadores experientes. Enquanto tentava capturá-lo, o peixe usava as correntes do rio a seu favor, dificultando o trabalho do pescador. Determinado, ele pulou na água para continuar a luta, nadando em direção ao peixe e finalmente conseguindo empurrá-lo para a margem do rio. O gunte, também conhecido como bagre-diabo, é famoso por sua aparência assustadora e comportamento agressivo, ganhando a reputação de ser uma das criaturas mais intimidantes das águas indianas. Esse encontro mostrou que paciência e persistência podem ser essenciais para lidar com essas criaturas formidáveis. Número 7. Encontro com a vaca do mar. Imagine estar nadando tranquilamente em um rio, apenas para descobrir que está sendo seguido por um animal enorme. Foi exatamente o que aconteceu com uma jovem, que se viu frente a frente com um peixe-boi, conhecido popularmente como vaca do mar. Embora os peixes-boi sejam geralmente dóceis, o tamanho gigantesco do animal deixou a garota aterrorizada, especialmente quando ele se aproximou tanto que quase a encurralou.
A família da jovem, que assistia à cena de longe, gritou avisos enquanto ela nadava desesperadamente para escapar. Felizmente, o peixe-boi não a machucou e logo perdeu o interesse, permitindo que ela nadasse em segurança até a margem. Apesar do susto, o encontro foi uma experiência única e memorável. Número 8. Arapaima gigante. O Arapaima gigas, um dos maiores peixes de água doce do mundo, protagonizou uma cena impressionante durante uma pescaria. Quando um pescador fisgou o peixe, ficou imediatamente claro que o barco em que ele estava não era capaz de suportar seu peso. Esse espécime era 3 vezes maior do que o tamanho normal da espécie, tornando a luta para segurá-lo extremamente difícil. Apesar das habilidades excepcionais do pescador, o Arapaima conseguiu escapar após um longo esforço, voltando às águas profundas de onde veio. Os arapaimas são conhecidos por sua força e tamanho descomunal, e avistá-los é uma oportunidade rara, pois estão ameaçados devido à pesca excessiva e à destruição de seu habitat natural na Amazônia. Número 9. Caranguejos cruzando estradas. Em uma das maiores migrações da natureza, milhões de caranguejos vermelhos percorrem as estradas da Ilha Christmas, na Austrália, todos os anos, durante a temporada de chuvas. Esse evento marca a época de acasalamento e desova desses crustáceos, que se dirigem ao Oceano Índico para garantir a continuidade da espécie. Para proteger os caranguejos, as autoridades locais fecham estradas e criam túneis e passagens especiais, garantindo que eles possam atravessar com segurança. Esse esforço conjunto entre humanos e natureza é um exemplo inspirador de conservação e respeito ao meio ambiente. Após a desova, os caranguejos machos retornam à floresta, enquanto as fêmeas permanecem para liberar seus ovos no mar. Poucas semanas depois, milhares de filhotes emergem do oceano e iniciam sua jornada de volta às florestas, continuando o ciclo de vida dessa fascinante espécie. Número 10. Filhote de cervo resgatado. Um pequeno cervo viveu um momento de desespero quando, ao ser assustado por um cachorro, acabou pulando em um rio para fugir. Infelizmente, o animal ficou preso no meio da água, sem forças para voltar à margem. Por sorte, um homem que estava navegando em seu barco avistou o cervo e decidiu ajudá-lo. Ele se aproximou cuidadosamente, puxou o filhote para o barco e o levou de volta para a terra firme. Quando chegou à margem, o cervo estava exausto e tremendo de medo. O resgatador, comovido, garantiu que ele recebesse os cuidados necessários para se recuperar plenamente. Esse gesto de bondade salvou a vida do animal e mostrou como a compaixão humana pode fazer a diferença. Número 11. Golfinho preso na margem do rio. Durante um passeio tranquilo de caiaque, um grupo de amigos encontrou uma cena incomum: um golfinho preso em um emaranhado de algas na margem do rio. O animal emitia grunhidos de angústia, deixando claro que precisava de ajuda. Um dos caiaquistas usou o remo para remover as algas e criar um caminho para que o golfinho pudesse voltar para a água. Após alguns momentos de esforço, o animal conseguiu se libertar e nadou alegremente para longe. A cena foi emocionante para o grupo, que teve o privilégio de assistir ao golfinho retornar ao seu habitat, provavelmente para reencontrar sua família. Esse gesto simples, mas significativo, destacou a importância de estarmos atentos e dispostos a ajudar os animais em necessidade. Número 12. Crocodilos comendo crocodilo. Na Flórida, um vídeo capturou um comportamento que surpreendeu até os especialistas. Um grupo de crocodilos atacando e devorando um de sua própria espécie. Embora crocodilos sejam conhecidos por sua natureza agressiva, esse caso destacou o quanto podem ser selvagens, mesmo entre membros de sua própria família. Não se sabe ao certo o que motivou o ataque, mas especula-se que fosse devido à disputa por território ou falta de alimento. A cena deixou claro que, no reino animal, a sobrevivência muitas vezes supera qualquer laço social ou instinto de grupo. Número 13. Peixe meio comido sobrevivendo. Em 2020, mergulhadores em Hong Kong encontraram um peixe que parecia ter sobrevivido a um ataque brutal. Ele tinha um ferimento enorme que quase o cortara ao meio, mas ainda assim nadava lentamente pelas águas. O peixe foi avistado novamente 2 meses depois, mas seu estado havia piorado. O ferimento estava infeccionado e o animal estava visivelmente mais fraco. Apesar dos esforços dos mergulhadores, ele acabou não resistindo. Esse encontro revelou como os animais muitas vezes lutam até o fim, mesmo em condições extremas, na tentativa de sobreviver. Número 14. Golfinho atacando nadadores. Na costa da Irlanda, um golfinho se tornou famoso, ou infame,
por seu comportamento agressivo. Extremamente territorial, ele perseguia e atacava nadadores que entravam em sua área, causando ferimentos que em alguns casos levaram as vítimas ao hospital. Relatos indicam que o golfinho, apesar de ser uma espécie ameaçada de extinção, demonstrava ciúmes ao ver humanos nadando em sua região. Como as autoridades não podem intervir devido à proteção ambiental, os nadadores precisam redobrar os cuidados e evitar o local. Número 15. Rivalidade entre hipopótamos e crocodilos. Em um registro impressionante no Serengeti, um crocodilo foi atacado por um grupo de hipopótamos depois de entrar no território deles. Os hipopótamos, conhecidos por sua agressividade territorial, não hesitaram em atacar o réptil, que foi jogado de um lado para o outro e mordeu o que pôde para tentar escapar. Apesar de estar em desvantagem, o crocodilo conseguiu fugir com vida, mas não sem deixar claro que invadir a área de um hipopótamo é uma ideia perigosa. Em outra ocasião, hipopótamos expulsaram crocodilos que tomavam sol na margem de um rio, demonstrando que mesmo quando não estão em perigo, eles não toleram a presença dos répteis. Número 16. Peixe incomum. Um vídeo que viralizou na internet mostrou um peixe de aparência bizarra, que parecia ser um híbrido entre um peixe e um caranguejo. Com suas garras e um corpo peculiar, muitos acreditaram que a criatura fosse de origem alienígena. Mais tarde, especialistas confirmaram que era um peixe-sapo, uma espécie conhecida por suas características únicas e comportamento intrigante. Apesar do mistério inicial, o peixe-sapo continua sendo uma das criaturas mais peculiares do ambiente aquático. Número 17. Peixe sem corpo. Nas Maldivas, um homem encontrou algo extraordinário. Um peixe vivo que parecia ter apenas a cabeça. Sem o corpo, ele nadava de forma surpreendente, desafiando as leis da natureza. Estudos mostram que peixes podem sobreviver por meses após perderem parte do corpo em ataques de predadores. Isso ocorre porque muitos de seus órgãos vitais estão localizados na região da cabeça, permitindo que continuem funcionando por algum tempo. Embora fosse difícil compreender como o peixe se alimentava ou sobrevivia, essa descoberta reforça a resiliência das criaturas marinhas diante de situações extremas. Número 18. Crocodilo caçando pássaro. Durante um passeio em um rio, uma família testemunhou uma cena impressionante. Um crocodilo subindo em um tronco para capturar um pássaro empoleirado. Com um salto poderoso, ele conseguiu agarrar a presa em pleno ar, mostrando sua incrível habilidade de caça. Apesar do susto, o encontro foi uma oportunidade única para os observadores, que puderam ver de perto a força e a agilidade desse predador. Para o crocodilo, o pássaro parecia ser apenas um aperitivo, mas para a família, o momento foi inesquecível. Número 19. Bagre gigante pescado. Em 2017, um pescador na França desafiou uma tempestade para realizar seu objetivo: capturar um enorme bagre. Após horas de luta contra a correnteza e o peixe, ele conseguiu trazê-lo à superfície. O bagre era tão grande que se tornou o destaque do dia. No entanto, em um gesto de respeito pela natureza, o pescador decidiu soltá-lo novamente após tirar algumas fotos. Esse ato mostrou o quanto a pesca esportiva pode ser feita de forma consciente, preservando espécies e ecossistemas. Número 20. Onça caçando jacaré. Na região amazônica, a onça pintada conhecida como Scarface, famosa por sua habilidade de caça, foi flagrada atacando um jacaré. Com um salto rápido e uma mordida certeira no pescoço, ela imobilizou o réptil em questão de segundos. Scarface é temida por ser um dos predadores mais habilidosos da selva. Sua força e precisão fazem dela uma caçadora implacável, deixando claro que poucos animais estão seguros em seu território. Número 21. Peixe de olhos grandes. Durante uma expedição em 2019, pescadores na Califórnia fisgaram um peixe de aparência incomum, um pomfrete do Atlântico. O que mais chamou a atenção foi a posição estranha de seus olhos, que pareciam deslocados. Essa característica foi atribuída a um problema chamado barotrauma, causado por mudanças rápidas de pressão ao retirar peixes de grandes profundidades. Esse problema, comum na pesca esportiva, destaca a importância de limites de profundidade para proteger espécies vulneráveis. Número 22. Jacaré pula em homem. Em 2013, um mergulhador na Austrália teve um encontro de arrepiar. Enquanto nadava próximo a um rochedo, um jacaré camuflado saltou em sua direção.
Por sorte, o ataque errou, e o mergulhador conseguiu escapar nadando rapidamente. Apesar do susto, o grupo que acompanhava a cena riu da situação, embora fosse evidente que a experiência foi assustadora. Número 23. Tubarão-cabeça perto de caiaque. No rio Amazonas, caiaquistas encontraram algo raríssimo, um tubarão-cabeça chata nadando em águas doces. Esse tipo de tubarão é uma das poucas espécies capazes de sobreviver por longos períodos em rios. O encontro serviu como um lembrete de que até mesmo em lugares inesperados, os perigos do oceano podem estar presentes. A espécie já foi encontrada até no rio Mississippi, mostrando sua incrível adaptabilidade. Número 24. Peixe-lança encalhado. Na costa de Washington, um peixe-lança foi encontrado encalhado em um evento raro e intrigante. Esses peixes geralmente habitam águas profundas e raramente chegam à superfície, muito menos à margem. O animal parecia saudável e sem ferimentos visíveis quando os banhistas tentaram devolvê-lo ao mar. No entanto, algum tempo depois, ele foi encontrado morto e em pedaços. Acredita-se que, após retornar à água, o peixe tenha se tornado uma presa fácil por estar fora de seu habitat natural, onde poderia se defender ou escapar. Essa situação destaca os perigos enfrentados por criaturas marinhas quando deslocadas de suas zonas de conforto, além da importância de proteger essas espécies em seu ambiente natural. Número 25. Massagem incomum em crocodilo. Um homem corajoso foi flagrado interagindo de maneira totalmente inesperada com um crocodilo. Em vez de se manter afastado como a maioria das pessoas faria, ele tratou o réptil como se fosse um animal de estimação. O homem oferecia petiscos ao crocodilo enquanto o usava como apoio para massagear os pés, algo que seria impensável para quase qualquer pessoa. Apesar de a situação parecer perigosa, o crocodilo manteve-se calmo, provavelmente porque era domesticado e acostumado à presença humana. Essa interação, embora fascinante, ressalta o quão arriscado é tentar domesticar ou interagir de forma tão íntima com animais selvagens, mesmo aqueles que aparentemente parecem dóceis. Número 26. Resgate de gatinhos. Enquanto navegavam calmamente por um rio, um grupo de pescadores avistou algo inesperado. 2 pequenos gatinhos nadando desesperadamente em direção ao barco. Era uma cena improvável, já que normalmente ninguém esperaria encontrar gatos em um ambiente aquático como aquele. Os pescadores ficaram inicialmente incrédulos, mas logo perceberam que os animais precisavam de ajuda urgente. Os filhotes estavam exaustos e suas pequenas patas mal conseguiam manter o ritmo para continuar na superfície. Quando finalmente se aproximaram do barco, um dos pescadores os puxou para dentro com cuidado. Os 2 gatinhos, que eram irmãos gêmeos, estavam visivelmente assustados, mas aliviados por estarem em segurança. Após o resgate, o grupo os levou ao veterinário para garantir que estavam saudáveis. Pouco tempo depois, os gatinhos foram adotados, ganhando um lar amoroso e seguro. Esse momento foi uma prova de como até os menores gestos de bondade podem fazer a diferença na vida de um ser indefeso. Número 27. Peixe brincalhão. Um homem protagonizou uma cena curiosa e incomum ao interagir com um peixe de maneira semelhante à que muitos interagem com seus cães. Em vez de apenas observá-lo na água, ele decidiu treiná-lo para buscar objetos, como se fosse um animal de estimação. O homem jogava um pequeno brinquedo na água e o peixe, para a surpresa de todos, nadava até ele e o trazia de volta. Essa interação não apenas era impressionante, mas também muito rara, já que peixes não costumam demonstrar esse tipo de comportamento ou capacidade de aprendizado. O peixe parecia gostar da interação, nadando com entusiasmo e voltando rapidamente ao seu treinador. Depois de cada retorno, o homem acariciava o peixe como forma de incentivo, o que tornava a cena ainda mais surpreendente e única. Embora pareça improvável, essa conexão entre homem e peixe mostrou que, mesmo nos reinos mais inesperados da natureza, vínculos especiais podem ser formados. Momentos como esse são um lembrete de que o mundo natural é repleto de surpresas e de interações improváveis que nos encantam. Número 28. Peixe que anda. O Mudskipper, ou peixe mandarim, é uma criatura fascinante e um verdadeiro exemplo de evolução em ação. Diferente da maioria dos peixes, ele desenvolveu a habilidade de sair da água e se mover pela terra usando suas nadadeiras para se arrastar. Esse peixe curioso também possui a capacidade de respirar fora da água, o que lhe permite explorar ambientes terrestres e encontrar recursos que outros peixes não conseguem alcançar. Com olhos protuberantes no topo da cabeça,
O Mudskipper consegue enxergar claramente tanto debaixo d'água quanto em terra firme, tornando-o altamente adaptável. Embora passe grande parte do tempo em terra, o Mudskipper ainda depende da água para manter sua pele úmida e para se reproduzir. Essa habilidade de viver em dois mundos o coloca em uma posição única na natureza. No entanto, ele também enfrenta novos desafios em terra, como predadores terrestres, e a necessidade de competir por espaço e alimentos. Apesar de seu estilo de vida inovador, é importante lembrar que nem todos os peixes podem desenvolver essas habilidades. Então, não tente reproduzir isso com seu peixinho dourado, ou o resultado será bem diferente. Número 29. Vampiros do rio. As lampreias são criaturas assustadoras e altamente eficazes em seu modo de sobrevivência. Conhecidas como vampiros do rio, essas criaturas se prendem a outros peixes usando suas bocas circulares repletas de dentes afiados. Depois de se fixarem ao corpo de suas presas, as lampreias sugam o sangue de maneira implacável, causando sérios danos. O impacto dessa alimentação parasitária vai além da perda de sangue. Muitas vezes, os peixes afetados acabam morrendo devido às infecções causadas pelas feridas abertas. Essas criaturas podem alcançar de 30 a 60 centímetros de comprimento, e sua presença representa uma grande ameaça para as populações de peixes em diversas regiões. Em um caso notável, um pescador capturou acidentalmente uma lampreia gigante de 60 centímetros, um tamanho que desafiava os registros anteriores sobre a espécie. Esse incidente chamou a atenção para o perigo que essas criaturas representam, reforçando a necessidade de monitorar suas populações e buscar maneiras de proteger os ecossistemas aquáticos que elas ameaçam. Número 30. Crocodilo de estimação. Um homem foi flagrado alimentando um crocodilo gigantesco, que se aproximou da água com a boca aberta e um comportamento intimidante. Apesar do perigo, o homem manteve a calma, pois o crocodilo era seu animal de estimação. Ele ofereceu carne ao réptil e conseguiu evitar qualquer ataque. Número 31. Lagosta gigante. Em 2022, um pescador no Golfo do Maine encontrou uma lagosta gigantesca. Embora suas garras fossem menores do que o esperado para seu tamanho, o animal estava saudável. Por ser uma espécie rara e centenária, o pescador devolveu a lagosta à água, esperando que as próximas gerações também pudessem vê-la. Número 32. Anaconda destrói barranco. Em 2018, uma enorme anaconda causou destruição em um barranco na Tailândia. A cobra rompeu cercas de madeira enquanto se movia em direção à floresta, assustando a população local. Embora ninguém tenha sido atacado, um cervo não teve a mesma sorte e foi devorado pela serpente, que o sufocou e o engoliu inteiro. Número 33. Baleia cinza contra orcas. Em Monterey Bay, um grupo de orcas cercou uma mãe e um filhote de baleia cinza. Apesar dos esforços defensivos, as baleias foram superadas pelas 30 orcas que as atacaram sem dar chance de fuga. Número 34. Veado preso em lago congelado. Um cervo ficou preso em um lago congelado, incapaz de sair por conta própria. A polícia foi acionada e conseguiu resgatá-lo, salvando sua vida antes que fosse tarde demais. Número 35. Arraia de água doce gigante. Em 2009, pescadores cambojanos capturaram uma arraia de água doce gigantesca, pesando aproximadamente 450 quilogramas. Esse peso excedia em muito o tamanho normal da espécie, geralmente com no máximo 30 quilogramas, e destacou a arraia como um dos maiores peixes de água doce já registrados. Espero que tenha gostado de explorar os mistérios e curiosidades escondidos nos rios ao redor do mundo. Esses ambientes fascinantes estão repletos de criaturas únicas, comportamentos surpreendentes e histórias que nos mostram como a natureza é repleta de surpresas e aventuras. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!